a todos e todas. Meu nome é Beth Filizola, né? Estou como consultora do PNUD na assessoria ao Grupo de Trabalhos ODS de São Gonçalo e estarei com vocês conduzindo esse webinário. Sejam bem-vindos ao webinário de apresentações do Diagnóstico de Indicadores ODS e do Relatório de Avaliação Integrada do Plano Plurianual do Município de São Gonçalo. No webinário também será apresentada a síntese dos projetos livres do Grupo ODS de São Gonçalo. O webinário é parte integrante do projeto Territorialização e Aceleração dos ODS, executado pelo PNUD em parceria com a Petrobras. O projeto envolve 116 municípios que possuem atividades relacionadas à cadeia produtiva do petróleo e gás. Atualmente, contempla 28 municípios, 8 no estado do Rio de Janeiro, sendo São Gonçalo um deles. Compõe essa mesa virtual a Adriana Silva, né, representando a Petrobras, Diane Bosselli, gerente de projetos do PNUD, o Luiz Rosário, funcionário público, representando o GT-ODS de São Gonçalo, e, por fim, Felipe Dias, consultor do PNUD. Passo a palavra agora para Adriana da Silva, da área de responsabilidade social da Petrobras. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Adriana Oliveira, trabalho na Petrobras na área de responsabilidade social, mais especificamente no grupo de relacionamento comunitário para essa região aqui do Polo Gaslub, Itaboraí, e do PIR 3, que é o projeto integrado Rota 3, né? Que são os dutos que vão levar o gás do pré-sal até essa unidade de processamento de gás aqui em Itaboraí. E eu faço parte de um grupo que está voltado para esse relacionamento com a comunidade local, com esses municípios do entorno aqui do Gaslub. E aí São Gonçalo faz parte desse grupo integrado, né? Faz parte desse município de atenção e de cuidados aí que a gente tem esse relacionamento com a Petrobras. A Petrobras é uma empresa comprometida com a Agenda 2030, né? Do PNUD, da ONU, e ela busca contribuir com o alcance das metas expressas nesses ODS, nesses organismos de desenvolvimento sustentáveis, né? Através do programa Petrobras Ambiental, a Petrobras tem investido em basicamente quatro linhas, né, de atuação. E aí a gente vai ter duas mais voltadas para o social, que seria a educação de qualidade, que é o ODS 4, trabalho decente e crescimento econômico, que é o ODS 8, vida na água, aí já indo para a linha ambiental, vida na água, que é o ODS 14, e vida terrestre, que é o ODS 15. Então, a Petrobras ela já vem aí de longa data investindo nesses projetos, e agora com mais esse foco aí nesses 4 ODS voltados para esse desenvolvimento sustentável, né? Mas ela já tem um histórico aí de mais de 30 anos investindo em projetos, né? O mais famoso, o mais conhecido é o Tamar, mas esse grupo de ODS, esse grupo com o PNUD, vem trazer aí à luz alguns indicadores que são norteadores aí daqui para frente para essa agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, né? E ações como essa que veremos agora, apresentando aí pela Giane, pelo Felipe, pela Beth, pela Lívia, que através dessa oferta de formação à distância em municípios e de assessorias técnicas para os grupos participantes, né? E busca contribuir para o fortalecimento do poder público local e da sociedade civil, para esse amadurecimento da sociedade civil. E São Gonçalo é um município que carece muito dessa organização, dessa formação, e aí esse grupo foi, assim, está sendo, né, um grande contribuidor para esse desenvolvimento. Por meio deste diagnóstico local, alinhado às ODS, que o PNUD apresentará agora, pretendemos contribuir para a discussão ampliada e para a formulação de políticas públicas municipais em consonância com os desafios globais que estão postos aí. Eu passo a palavra agora para a Beth, que vai começar o webinar propriamente dito. Obrigada e vamos acompanhar aí. Obrigada, Adriana. E qualquer dúvida, qualquer colocação, acho que o chat, né, pode ser útil nesse momento. Se a gente não puder esclarecer tudo, a gente vai dar um jeito de responder tudo a contento. Sim, com certeza. A gente coloca,
sempre uma mensagem no chat avisando para o pessoal que as perguntas e esclarecimentos vão ser feitas via o chat. E nós vamos ter, logo após a primeira apresentação do Felipe, 15 minutos, né, entre um bloco e o outro, para essas respostas, tá, pessoal? Bom, então agora eu passo a palavra à Giane, a coordenadora de projetos do PNUD de Desenvolvimento Territorial. Bom, boa tarde para todas e para todos. Agradeço a presença de quem está aqui com a gente, assistindo a gente. Agora a gente está com 13 pessoas assistindo o seminário. Se vocês quiserem divulgar para as pessoas, dizer que o seminário já começou, ajuda a gente a divulgar para entrar mais pessoas, porque a gente teve quase 50 pessoas inscritas, né? Então a gente está aguardando que todo mundo entre. Bom, eu estou aqui representando o PNUD, que é o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, é uma das agências da ONU que atua no Brasil, dentre diversas outras, e está presente também em 170 países a atuação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Eu sou da área do desenvolvimento territorial, que agora se chama Cooperação Descentralizada, que é essa área que a gente implementa projetos diretamente com estados e municípios, porque tem outras áreas do PNUD que a maioria dos projetos são com o governo federal, ajudando no desenvolvimento de políticas públicas com o governo federal, e essa área que a gente está, que a Petrobras entrou, é essa assessoria direta para estados e municípios. Esse projeto atual que está promovendo esse webinar, ele começou em janeiro do ano passado, mas de forma prática em janeiro, o contrato foi assinado em 2018, e como a Beth disse, ele está sendo implementado em 116 municípios, que são afetados diretamente ou indiretamente pelas operações da Petrobras. Então, a maioria deles são litorâneos, estão envolvidos na cadeia do petróleo e gás, alguns que não são litorâneos, estão mais para o interior, que tem refinarias, né? Como o caso de Betim, de Paulínia, de alguns aqui que a gente vai ainda fazer o webinar, que vocês, quem quiser assistir, são municípios muito interessantes que têm grandes refinarias, né? Cubatão, que a gente já fez o webinar. E o PNUD está fazendo essa parceria técnica com a Petrobras. O que a gente pretende fazer? É levar para os municípios capacitações, atividades de educação em relação à Agenda 2030, que é uma agenda lançada, é um instrumento internacional que o Brasil é signatário desde 2015, que foi lançado em 2015, e essa Agenda 2030, ela traz os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para serem alcançados até 2030. Então, imagino que talvez tenha pessoas aqui que não conheçam ainda os 17 objetivos. São aqueles quadradinhos ali atrás do Felipe, ó, aqueles quadradinhos são conhecidos, né, a logomarca dos 17 objetivos. O que a gente quer dizer com desenvolvimento sustentável? O que a ONU quer trabalhar nesses municípios? O desenvolvimento sustentável, ao contrário do que muitas pessoas pensam, ele não é só relacionado ao meio ambiente, né? Ele é sustentável porque ele tem 3 pilares, ele trabalha o crescimento econômico, o desenvolvimento social e a preservação do meio ambiente. Então, são 3 pilares, econômico, social e meio ambiente, que é uma forma do município, do estado e do país se desenvolver de forma integrada, né? Não, para o desenvolvimento pleno, não adianta só a gente preservar o meio ambiente, ou não adianta só a gente ter crescimento econômico. Então, é preciso integrar um trabalho de uma forma holística, olhando para todas as questões sociais, todas as questões econômicas e todas as questões ambientais. Além do ODS 17, que é o ODS de parcerias, que é o ODS que junta tudo e diz que para a gente conseguir acelerar o desenvolvimento, é imprescindível que se faça parcerias entre governo, sociedade civil, empresas, universidades, Poder Judiciário, Poder Legislativo, porque o trabalho conjunto, ele ajuda a acelerar o desenvolvimento, né? Aliando a pesquisa da universidade com o governo local, com as ONGs do município. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo todo um trabalho de capacitação nesse projeto, voltado para governo local, sociedade civil organizada e empresas, para levar o conteúdo da Agenda 2030 e mostrar como é que a gente pode trabalhar no município para acelerar o desenvolvimento local de forma sustentável, né? Então, talvez algumas pessoas que estão assistindo a gente aqui tenham feito nossos cursos. Esse projeto ofereceu 2 cursos,
um online de 12 horas, sobre a Agenda 2030, e um mais aprofundado de 40 horas, que foi para os municípios que foram para a segunda fase do projeto, que é o caso de São Gonçalo, né? São Gonçalo, junto com mais 8 municípios, né, Beth, do Rio de Janeiro, não lembro agora se são 8 ou 9. 7. Do seu são 7, mas tem da 7. Thalita. Então, são 11. 11 no total, né, com a Thalita. 11 municípios do Rio de Janeiro que foram para a segunda fase do projeto, e a gente já deu para esses municípios essa capacitação de 40 horas, que a gente formou os multiplicadores ODS, que são pessoas que vão ajudar a gente agora a trabalhar com a gente de perto para implementar projetos nesses municípios, projetos de aceleração do desenvolvimento alinhados aos ODS, que vocês vão ver depois com o Felipe, o ODS 1 de combate à pobreza, o ODS 2 de combate à fome, o 3 de melhorias na área de saúde, o 4 que trabalha com as melhorias na área de educação. Então, cada ODS ele tem metas para serem atingidas até 2030. E essas metas são indicadores, né? Então, o que a ONU fez quando construiu a Agenda 2030 junto com a sociedade civil? Ela estabeleceu números para serem alcançados, que é o que a gente vai trazer hoje para vocês, que a gente fez para todos os municípios do projeto, um diagnóstico de como é que estão os indicadores municipais hoje, né? Não exatamente hoje, porque as bases do governo federal não são tão atualizadas assim, mas as bases do governo federal que a gente usa vão até 2018 ou 2019. Então, a gente traz um retrato dos municípios entre 2010 e 2019, ou 2018, nessas áreas de economia, na área de saúde, na área de assistência social, na área de saneamento básico, na área de segurança pública, de desigualdade social, de igualdade de gênero. A gente levantou uma série de indicadores aí e fez essa publicação, que é o diagnóstico de indicadores, que Lívia já colocou no chat para vocês, o diagnóstico. Então, vocês podem, eu sugiro que vocês abram aí primeiro o diagnóstico, que é a apresentação do Felipe, que vocês vão ver o diagnóstico específico de São Gonçalo. A nossa ideia é, junto com esse grupo de trabalho, junto com a prefeitura, usar esses indicadores para a gente planejar o município a partir de agora, planejar um novo PPA junto com eles, planejar o trabalho das secretarias municipais, planejar o trabalho das organizações sociais do município, das empresas, para que eles trabalhem alinhado a essas metas que têm que ser alcançadas até 2030. E essas metas, elas formam um plano de trabalho pronto, né, que é excelente para o governo seguir, tanto municipal, quanto estadual, quanto federal. Então, é um plano de trabalho muito bom, que quem fez o curso já se inteirou, e que existe as técnicas de alinhar, né, os planos municipais aos ODS. Tipo, ver como é que estão os indicadores agora, ver qual que é a meta que tem que ser alcançada, delinear novas metas. Então, existe uma série de trabalhos aí que a gente está fazendo com esse grupo de trabalho que fez o curso. Só que eu aproveito para avisar que, se tiver pessoas aqui que não fazem parte do grupo de trabalho, provavelmente não fazem, estão convidados a fazer parte do grupo de trabalho, para a gente, quanto mais pessoas entrarem, melhor, mesmo que não tenham feito o curso, mas a partir do andar aí dos trabalhos, vocês podem ir se inteirando do assunto, estudar os documentos, estudar o diagnóstico. Hoje a gente vai apresentar também um segundo estudo que foi feito para os municípios, que o Felipe vai apresentar para vocês, que é a análise do PPA 2018-2021 do município alinhada aos ODS. Então, a gente tem uma técnica também que foi desenvolvida pelo PNUD, que analisa cada programa dentro do PPA do município, vai encaixando em cada ODS e vê quantos % de programas tem em cada ODS. Aí vocês vão poder ver quantos % que o PPA está alinhado ao meio ambiente, está alinhado às metas de saúde, às metas de educação. É claro que esse último PPA 2018-2021, de todos os municípios que a gente trabalha, eles não foram construídos alinhados aos ODS. Então, a gente está ciente disso, eles não foram construídos assim. Então, a gente só mostra para vocês o que está mais alinhado, o que está menos alinhado, que serve de norte para a construção do próximo PPA. Então, assim, não é uma crítica ao PPA atual. Muitas prefeituras conversam com a gente, perguntam, né, se é uma crítica, falam, não é uma crítica. Vocês não conheciam os ODS, vocês não fizeram o PPA alinhado ao ODS, a gente só está mostrando como está agora, para, a partir daí, fazer o próximo, tá? Então, é só um retrato
do PPA de agora e um retrato dos indicadores de agora do município, para vocês verem como é que está a mortalidade materna, como é que está a mortalidade infantil, como é que estão as doenças infecciosas no município, como é que está a gravidez na adolescência, né? Como é que estão os índices de saneamento básico, para a gente ver onde estão os principais problemas do município. A gente vê onde estão os principais problemas e é aí que as políticas públicas têm que focar mais, é aí que as organizações sociais podem focar mais, e a área de responsabilidade social das empresas também podem ajudar muito nesse desenvolvimento, né? Não só na preservação do meio ambiente, mas em questões sociais também, né? Bom, a Lívia tem um vídeo que apresenta o projeto para vocês, é um vídeo de 4 minutos, aí vocês vão poder ter uma visão melhor do projeto inteiro. Agora a gente está trabalhando com 28 cidades que foram para a segunda fase, e a gente está fazendo o webinar e depois vai continuar o trabalho com os grupos de trabalho. Então, a gente pede para a Beth deixar algum contato aí no chat, para quem quiser entrar no grupo de trabalho, pode entrar em contato com ela, porque até junho ela vai estar trabalhando diretamente com o município, para auxiliar o município. E durante a fala do Felipe também, a gente pede que vocês deixem as perguntas no chat, perguntas, comentários sobre a fala do Felipe, porque quando ele terminar o primeiro estudo, ele faz o debate com vocês, e quando ele terminar o segundo estudo, que é o do PPA, ele faz o debate com vocês, tá bom? A Lívia vai passar o vídeo agora. Uma cidade pode mudar muito em 15 anos. Agora, imagine o nosso planeta. Para alguns, as transformações podem exigir um pouco mais de tempo. Mas para quem pensa e planeja à frente, o processo de mudança já começou. Em 2015, a Assembleia Geral da ONU lançou o Plano de Ação para as Pessoas, o Planeta e pela Prosperidade, composto por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas globais, com foco no trabalho integrado para o alcance da erradicação da pobreza, do crescimento econômico inclusivo e da sustentabilidade ambiental. Esse plano de ação recebeu o nome de Transformando Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, mais conhecida como Agenda 2030. Trata-se de uma estratégia de ações para governos nacionais e subnacionais, sociedade civil, empresas, academia e para você. Os 17 objetivos que compõem a agenda são integrados e indivisíveis e mesclam as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: a econômica, a social e a ambiental. São como uma lista de tarefas a serem cumpridas pelos governos, a sociedade civil, o setor privado e todos os cidadãos rumo a um 2030 sustentável. Para contribuir com o alcance dos objetivos da Agenda 2030, criamos o projeto Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma parceria entre o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e a Petrobras. Esse projeto tem como objetivo a ampliação de capacidades de governos municipais, sociedade civil organizada e setor privado para que passem a trabalhar de forma alinhada aos ODS e suas 169 metas e promovam ações e políticas aceleradoras do desenvolvimento local de forma sustentável. Temos como público-alvo 116 municípios com operações da Petrobras, localizados em 14 estados brasileiros. As ações do projeto possuem como foco a orientação dos participantes para o alinhamento de instrumentos de planejamento local, políticas e ações aos ODS por meio de atividades como produção de diagnósticos, de indicadores municipais, à luz dos ODS para subsidiar o monitoramento do alcance das metas para 2030, oferecimentos de cursos sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
elaboração de guias de replicação das metodologias aplicadas para orientar outros municípios, atividades práticas e alinhamento de instrumentos de planejamento às metas dos 17 ODS. Juntos, com a adoção dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e das 169 metas, nós podemos fortalecer o espírito de parceria e orientar as escolhas necessárias para melhorar a vida das pessoas, agora e no futuro. Este é um convite a todas e todos para embarcar nessa jornada coletiva, sem deixar ninguém para trás. Obrigada, Lívia. Obrigada, Giane. Dando seguimento ao binário, eu chamo agora o Luiz Rosário. O Luiz está com um problema técnico, então vocês não vão ver a cara dele. Acho que ele está com vergonha, né, Luiz? Enfim, o Rosário ele vai apresentar o grupo de trabalho que a gente está atuando, né, junto aí em São Gonçalo, e também os projetos que estão propostos para acontecer em São Gonçalo. E conforme a Giane mesmo falou, nós esperamos que aqui os presentes, temos 17 participantes, eu acredito que muitos deles já estão dentro do grupo, mas os que ainda não integram o grupo, fica aí aberto o convite para que vocês possam trabalhar com essa equipe. Obrigada. Boa tarde, todos me ouvem? Sim. Primeiro, eu quero agradecer ao PNUD, à Petrobras, pelo excelente trabalho, e a proposta é muito bem-vinda para a cidade. E não se fiquem surpresos, porque são dois projetos, mas a proposta é ter mais projetos, tanto que o grupo está aguardando que tenha mais pessoas para participar. E o projeto é justamente esse. Foi feito esse grupo de trabalho, né, denominado GT, a priori, foi criado em dezembro de 2020, com o objetivo de territorializar e acelerar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, a partir da elaboração e implementação de projetos para a melhoria da qualidade de vida da população. Desta forma, o propósito é construir para o desenvolvimento sustentável, não deixando, que é o nosso lema, não deixando ninguém para trás. Próximo, por favor. Essa é a composição do GT atualmente. Nada que não possa ser mudado, e ele é bem dinâmico, é um GT que não é fechado, pelo contrário, é aberto. A gente espera que tenhamos a adesão dos conselhos municipais, não só por integrantes que devem participar, mas do conselho como instituição afim, entendendo? Ser representativo não como um conselheiro, mas como um conselho. O terceiro setor, temos 8 representantes, que ocupam a Fazenda, do Engenho Novo, o Negro, IPP CAM, que é o Abrigo Maria Imaculada, Projeto Renoma, Movimento de Mulheres de São Gonçalo, Somos Moinho de Ventos, Pré-Vestibular Nós por Nós. O setor governamental, temos 6 representantes: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, a Petrobras, Transpetro, e a área de relacionamento comunitário da Secretaria de Educação. No total são 14, e aguardando mais gente, inclusive o Legislativo da cidade, com a Câmara de Vereadores, é bem-vinda também. Próximo. Bom, os 2 projetos são, o nome é Conexão ODS e Central ODS São Gonçalo. O Conexão ODS, o resumo, é realizar lives
quinzenais com entrevistas conduzidas interagindo com agentes que atuam em conexão com ou mais dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, né? Na construção da Agenda 2030. O objetivo é dar visibilidade às iniciativas em locais diversos, promovendo o diálogo entre os agentes, a popularizar os conceitos da agenda, e destaques serão produzidos na live acerca de temas de enfrentamento à pandemia do coronavírus. O projeto é realizado em parceria com o coletivo Nós por Nós de Campos do Goitacazes, uma parceria, a UB Mundo de Vantagens e a gente aqui de São Gonçalo, né, que abraçamos esse projeto e estamos trazendo essa ideia para dentro de São Gonçalo, que ele diretamente contempla os objetivos 3, 5, 10, 11, 15, 12, 13 e 17. Os proponentes são eu, né, Rosário, Daniela Abreu, do coletivo Nós por Nós, de Campos de Goitacazes, a Thales Andrade, do UP, Mundo de Vantagem de Rio das Ostras. O outro projeto é o Central ODS São Gonçalo, que é, como a gente fala carinhosamente, Minhoca da Terra. O resumo do projeto é criar um perfil, na internet, visando fornecer à população gonçalense informações sobre sustentabilidade em linguagem acessível, tornar pública a existência dos ODS e formas simples de colocá-los em prática no dia a dia, fomentar parcerias ao divulgar projetos sociais existentes na cidade, informando qual ODS eles estariam relacionados. Eu vejo que esse projeto ele é muito aderente porque ele vai dar visibilidade às associações de bairros, a pequenos grupos ainda que não estão instituídos com CNPJs, mas que têm projetos e que têm ações relevantes. Ele tem o objetivo de, nesse projeto, diretamente nos objetivos 4, 17 e o 11, que são educação, parceria e cidade. Os proponentes é Maila Martins, que ocupa a Fazenda, e Engenho Novo. Então, eu vejo que a gente tem grandes chances. São Gonçalo é uma cidade muito rica na sua cultura. Temos a Fazenda Colubandê, temos um turismo nas fazendas locais, nós temos 3 APAs aqui no município, uma municipal e 2 de âmbito estadual. Então, é um município importante para o estado do Rio e acredito que com esse projeto a gente possa contribuir com o país para a gente atingir as metas. Obrigado e fico à disposição de perguntas. Obrigado, Rosário. Eu gostaria de destacar, né, e ressaltar aí na fala do Rosário um agradecimento aí ao pessoal de Campos, né, de Goitacazes, não sei se o pessoal está aí, a Daniele, e também o Thales, de Rio das Ostras, que nós articulamos, né, com o município de São Gonçalo para levar esse projeto Conexão ODS, que, na verdade, esse é o 4º município que esse projeto vai ser implantado. O Rosário vai ser o nosso ponto focal em São Gonçalo. Então, um agradecimento especial aí pela compartilhamento desse projeto, né? Então, assim, além desse grupo de São Gonçalo, eu acompanho mais 6 municípios, né, no Rio de Janeiro, porque nós temos uma outra consultora que acompanha 3 mais 3 municípios, e desse trabalho que eu estou acompanhando, a gente já envolveu 126 representantes aí das cidades, sendo 22 representantes de instituições de ensino, 38 do governo nas esferas aí federal e municipal, 47 do terceiro setor, 18 do setor empresarial e 1 do legislativo, ou seja, nós estamos aí com uma equipe
técnica muito criativa, muito engajada, de 126 pessoas que está atuando aí nesses 8 municípios do Rio de Janeiro. E, no total, a gente ainda está fechando a cartela de projetos para o estado do Rio de Janeiro. No total, aí, a gente vai ter de 35 a 40 projetos que estão diversificados aí, contemplando, acredito que os 17 objetivos do ODS. Tá? Muito obrigada aí, Rosário, a Naila, a Thales e a Daniela aí, que estão se empenhando bastante. Bom, fechando esse bloco, né, de apresentação da mesa, eu passo a palavra agora ao Felipe Dias, que vai apresentar o diagnóstico e o RIA. Tá? Após a apresentação do Felipe, do diagnóstico, a gente abre para 15 minutos de esclarecimento. Então, quem tiver alguma dúvida, queira fazer alguma pergunta, até mesmo antes das falas anteriores ao Felipe, fique à vontade para colocar no chat, que eu vou estar anotando, e aí, logo depois da fala do Felipe, a gente responde a vocês, tá bom? Felipe, com você. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, cumprimentar a todos, né? Pessoal da mesa, Giane, Lívia, a Beth, pessoal também mais focado no município, Rosário, Adriana, pela Petrobras, e a todos que estão acompanhando a nossa apresentação. Só me apresentando um pouco, eu sou engenheiro ambiental, tenho especialização em planejamento e gestão do território, e venho desenvolvendo, então, nesses últimos anos, alguns trabalhos voltados na formulação de políticas públicas, como é o caso desse projeto da Petrobras com PNUD. Eu vou colocar a apresentação, como a Beth comentou, essa primeira apresentação, a gente vai tratar sobre o diagnóstico situacional do município. É importante duas observações. A primeira é que aqui a gente está apresentando, vocês verão bastante informações sobre o município, mas ainda é um esforço de síntese, porque o relatório, né, o diagnóstico, ele tem alguns indicadores, então ele tem alguns indicadores que não vão ser tratados aqui. Então, vale a pena, além da apresentação, olhar o material, que ele vai estar mais detalhado. Aqui, por um esforço de síntese, a gente tem que reduzir um pouco a carga das informações. Mas, mesmo assim, é uma apresentação que vai passar por vários temas. E aí, a segunda observação é em relação à organização. Então, o diagnóstico ele foi organizado, então, nesses principais temas que são o dia a dia da gestão municipal, né? O tema da pobreza, da proteção social, da educação, todos esses principais temas, e aí a gente alocou os ODS que são relacionados a esses temas. Então, a gente vai passar aqui por uma visão mais geral desses temas que são observados na gestão municipal, e aí a gente faz associação com os ODS e as metas que estão relacionadas aos próprios ODS. Inicialmente, o relatório ele traz informações, o diagnóstico ele traz informações sobre a dinâmica populacional e territorial, que é uma base que quando a gente faz um esforço de estudar um território, é importante a gente ter essa visão inicial de qual que é a base, né, desse município em relação à população, em relação ao território dela, para então entender como se desenvolve os indicadores nesse campo. Então, a gente tem uma população de São Gonçalo, que é uma população de quase mais de 1 milhão de pessoas na população estimulada, e ele é uma população que no último censo, que a gente conseguiu verificar com mais clareza a distribuição da população, a gente tem que é uma população que tem maioria feminina e também uma população que ela é basicamente dividida em duas principais, em questão de raça-cor, entre brancos e pardos, e aí seguindo com raça preta, amarela e indígena. A gente também visualiza um índice, um principal índice, que é o IDH,
que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ele é um índice criado há bastante tempo. Ele indica o grau de desenvolvimento humano, pode ser usado no município, no estado, ou até no país. E esse indicador, ele é uma síntese de algumas informações, então é interessante ter esse primeiro contato com os indicadores através dele, porque ele é um indicador que ele traz dentro de uma síntese a relação da vida longa e saudável, acesso ao conhecimento e ao padrão de vida. Então, falando sobre expectativa de vida, escolaridade, fluxo escolar e renda. Através de um cálculo com essas informações, se cria esse indicador, que ele vai de 0 a 1, sendo 1 o melhor desenvolvimento humano e 0 um pior desenvolvimento humano. No caso do município, a gente vê que de 91 até 2010, aqui também fazendo uma observação que a gente vai ver bastante esse recorte de 1991, 2000, 2010, que foram os momentos que ocorreram os censos demográficos no Brasil. A gente, então, está na iminência de ocorrer um outro censo, né? Já passamos mais de 10 anos do censo de 2010. Então, aqui nessa apresentação, a gente vai ver bastante esse recorte também para esses indicadores que a gente precisa dessas informações do censo. Então, quando a gente vê o desenvolvimento desse indicador no município, a gente verifica um crescimento. Então, em 1991 era de 0,5, metade do indicador, e esse indicador subiu para 0,739 em 2010, que indica um desenvolvimento alto. A partir disso, a gente entra mais especificadamente nas metas, como a Jeane já comentou, e também as pessoas que já tiveram acesso ao curso e tiveram acesso aos ODS de forma mais intensa, a gente vê que cada ODS ele traz uma série de metas. Então, essas metas, elas podem ser acompanhadas através de indicadores. Então, aqui a gente entra, então, nos indicadores que são relacionados às metas dos ODS. No ODS 1, que é o ODS que versa sobre pobreza, a meta 1.1 e a 1.2, ela traz as necessidades de erradicar a pobreza extrema. Então, é uma meta que foi angariada aí pela Agenda 2030 em realmente erradicar a pobreza extrema e reduzir a proporcionalidade de pessoas, né, com vulnerabilidade. Para isso, a gente tem 3 recortes da porcentagem da população que a gente consegue entender como a pobreza e vulnerabilidade está ocorrendo dentro do município. Então, a gente tem a faixa da vulnerabilidade das pessoas em situação de vulnerabilidade, a faixa da população que está numa situação de pobreza e a faixa da extrema pobreza. A gente vê que também é um padrão dos municípios brasileiros, através de esforços, inclusive da própria ONU, em alguns programas que são anteriores à Agenda 2030, que a gente tem uma situação de redução dessas populações no passar do tempo, de 91 até 2010. No caso da extrema pobreza no município, chega a 1,5% da população, então reduziu de 5,92 para 1,5%. A vulnerabilidade, ela teve uma redução de 91 até 2000, mas se manteve até 2010, com 33,5% da população. Então, a gente vê ainda que tem resultados bastante positivos e ainda um cenário que demanda ainda uma redução mais intensa, principalmente da população em vulnerabilidade. A vulnerabilidade, ela pode ser verificada de forma mais detalhada, né? Então, a gente tem a vulnerabilidade que está relacionada à dependência de idosos, a de crianças extremamente pobres, a vulnerabilidade à pobreza de forma geral e a porcentagem de pessoas de 18 ou mais sem ensino fundamental e ocupação informal, que é um indício de vulnerabilidade social. Abrindo mais, então, detalhadamente a vulnerabilidade, a gente vê também que para esses casos
Na maioria dos casos, a gente verifica no município uma redução desse tipo de vulnerabilidade, mas ainda, comparando com uma média do estado do Rio de Janeiro, ainda há necessidade de, ainda há um grande espaço para reduzir essas vulnerabilidades mais específicas. Ainda no ODS 1, a meta 1.3 e 1.A traz a necessidade da gente criar um sistema de proteção social para a população vulnerável, né? E, através disso, mobilizar recursos para esse fim. No Brasil, a gente tem o programa Bolsa Família, que é uma espécie de sistema de proteção social. Quando a gente verifica o cadastramento das famílias num recorte temporal, a gente pode entender aqui duas formas, né, que eu comento sempre, que quando a gente vê as famílias, um aumento do cadastramento das famílias, a gente tem um sistema que está funcionando, um sistema de proteção que está acolhendo essas pessoas que estão entrando em vulnerabilidade, mas também um indício de que mais pessoas estão entrando nessa faixa de renda, que é a faixa de ingresso no programa. No caso do município, há uma oscilação entre as famílias cadastradas e a gente consegue reconhecer um menor cadastramento ali entre 2018 e 2019. Precisa ser mais entendido com maior detalhe para verificar se isso está diretamente relacionado com a renda desses moradores que saíram da faixa do programa. Ainda seguindo, a gente tem o ODS 2, que ele já trata agora da fome e agricultura sustentável. Então, na meta 2.1 e 2.2, a meta é acabar com a fome, garantir o acesso aos alimentos da população e também acabar com as formas de desnutrição. Então, para essas duas metas, a gente tem alguns indicadores que são utilizados nacionalmente, e também a questão da fome ela é um assunto que tem bastante peso ainda, porque a gente tem uma situação que, apesar de bastantes esforços nos últimos anos em relação ao combate à fome, a gente ainda tem números muito significativos, né? Segundo a Unicef, há 250 milhões de crianças sofrendo de desnutrição ou sobrepeso no mundo, e dados de 2018 mostram que 149 milhões de crianças menores de 5 anos sofrem de déficit de crescimento ou estão muito baixa qualidade. 50 milhões delas estão com baixo peso para sua altura. Então, é um tema que merece bastante esforço para uma conversão para uma situação de melhor enfrentamento a esse tipo de situação. Então, a gente tem, para essa meta, dois indicadores que são utilizados. Oi, Felipe, seu som? Eu acho que o Felipe caiu. Vocês... Felipe, seu som caiu. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele volta. Acho que ele deve estar com problema na conexão da internet dele. Sim. Ele também saiu. Mas ele Tá já voltou, já, eu acho. Gente, estão me ouvindo? Sim, Felipe. Oi, sim, ouvimos. Vou ver se eu volto aqui minha tela. Ok. Estão vendo? Voltei ao mesmo ponto? Sim. Sim. Então, vamos lá. Acho que deu uma oscilação aqui, mas vamos seguindo. Eu falava sobre os indicadores de desnutrição, né? Então, a gente tem dois principais, que é o índice de magreza acentuada e o índice de obesidade.
No caso do índice de magreza, o município registrou 4,2% de crianças até 5 anos com magreza acentuada, que é um valor superior à média nacional, mas ainda inferior ao Rio de Janeiro. E em obesidade foi 10,2%, então se tornando um indicador que merece bastante atenção por estar superior tanto à média do estado como do Brasil. E quando a gente foca a desnutrição para as crianças de até 2 anos, a gente também tem valores que, em todo o recorte de 2010 a 2019, uma oscilação, mas com valores, em média, superiores ao estado do Rio de Janeiro, né? Então, atingindo, em 2019, 9,5% das crianças de 2 anos. Então, também é um indicador que se mostra bastante necessário, uma análise bastante intensa para tentar verificar qual é o gatilho para atingir esses valores. Entrando no ODS 3, a gente tem, aqui no ODS 3, que é o ODS da saúde e bem-estar, a gente tem uma série de indicadores relacionados à mortalidade. Então, primeira meta que trata a mortalidade materna. Então, tem uma meta de reduzir esse tipo de mortalidade até para menos de 70 mortes por 100 mil nascidos vivos, né? E, no caso do município, no começo do recorte, do nosso recorte, as médias chegaram a estar superior a essa meta, mas a gente consegue, então, verificar nos últimos registros, 2016, 2017 e 2018, o município ficou abaixo dessa meta de 70 óbitos, né, por 100 mil nascidos vivos, e, inclusive, estando numa situação mais favorável do que o Estado e o país. Seguindo na meta 3.2, aqui ela traz 2 tipos de mortalidade, que é a mortalidade infantil, que é crianças menores de 5 anos, e a mortalidade neonatal. Então, para cada uma desse tipo de mortalidade, há uma meta. Então, no caso da neonatal, reduzir para menos de 12 óbitos por 1.000 nascidos vivos, e no caso das crianças menores de 5 anos, para pelo menos 25 por 1.000 nascidos vivos. Então, no caso da taxa de mortalidade infantil para menores de 5 anos, a gente tem também que o município, há uma tendência, com algumas exceções de redução desse indicador, e a gente vê que em 2018 o indicador ficou em 14,5, ficando um pouco abaixo do que foi registrado no estado do Rio de Janeiro. No caso da mortalidade neonatal, o município também ele tem possível observar uma tendência de redução. Em 2010, o registrado da taxa foi de 10,3, e já em 2018 a gente tem uma média de 8 óbitos por 1.000 nascidos vivos, que inclusive é menor que as taxas nacionais do estado. Seguindo ainda, como a gente trata no diagnóstico desses macrotemas, né, a gente tem alguns temas que eles são, que a gente pode ver essa junção de ODSs, né? Então, alguns temas a gente vê que eles são mais complexos e unem alguns ODSs na sua discussão. Então, para o caso da gravidez de crianças e adolescentes, a gente está tratando 3.7 do ODS 3 e a meta 5.6 do ODS 5. Essas metas, elas trazem a necessidade de se criar, de se ter disponível, né, serviços de saúde sexual e reprodutiva. Então, a gente tem que a gravidez na adolescência e infância, no Brasil, a gente tem números ainda bastante altos para esse tipo de gravidez. Então, entre 2010 e 2018, o Brasil registrou um total de 233 mil bebês nascidos de menina na faixa de 10 a 14 anos, né? Então, para mostrar que são números bastante expressivos. Então, a gente analisa isso também no município. No caso de São Gonçalo, a gente pode visualizar que
A média chegou a próximo a 100 casos desse tipo de gravidez, né, nessa faixa, e também é interessante verificar uma redução em 2016, 2017 e 2018. Anteriormente estava no patamar de 80 a 70 casos e reduziu para 60, uma média de 60. Quando a gente trata de uma faixa que é maior de adolescentes, de 15 a 19, que também é um tipo de gravidez que merece atenção, aqui a gente já vê um volume muito maior de ocorrências nessa faixa, mas também com uma tendência bastante interessante de redução. De 2014, principalmente, a gente já vê uma queda, e é interessante a gente acompanhar para ver se nos próximos anos também esse tipo de gravidez está sendo menos comum no município. A partir daí, a gente segue com uma identificação que também é trazido pelo ODS-3, que é o combate a alguns tipos de doença que, para a gestão municipal, é muito importante, que depende de algumas estratégias de gestão municipal para o controle. Então, a gente tem epidemia de HIV, então, que o ODS-3 traz como uma de suas metas a eliminação total da doença até 2030, então a gente vê que é uma meta bastante ousada, mas necessária. E então, para acompanhar essa meta, então a gente tem os valores de ocorrência do HIV no recorte que a gente utilizou de 2010 a 2018. Então, também o que a gente vê em São Gonçalo é também uma oscilação no total de ocorrência, mantendo uma estabilidade desses casos. Então, é necessário algumas medidas para forçar um decaimento desse tipo de doença, seja com programas, com campanhas. A gente vê também que o maior número de casos ocorre com os homens, né? Os homens são mais comumente contaminados por essa doença, através desses registros. E no caso dos óbitos também se manteve uma situação a gente teve uma redução de 2016 no número de óbitos por essa doença, mas ainda com números bastante significativos. Além do HIV, a gente tem a tuberculose também, que uma das metas é para a redução desses casos. É uma matéria que é bastante acompanhada pela OMC, então a Organização Mundial da Saúde ela iniciou em 2016 uma campanha para acabar com a tuberculose, principalmente porque ela tem sido uma das 10 maiores causas de morte em todo o mundo. Então, no caso de São Gonçalo, as médias de incidência, né, de detecção de tuberculose, elas variaram ali na escala de 500 a 600 casos, e nesse caso a gente verifica que havia uma redução de 2011 para 2014, mas de 2016 para 2018 a gente vê um crescimento do caso, do número de incidência de tuberculose. É importante também notar que a tuberculose ela também tem uma relação com a idade da população, então a população envelhecendo pode ser um fator de aumento de casos, mas de qualquer forma é interessante desenvolver ações para mudar esse padrão de crescimento, né? Seguindo, a gente tem a hepatite. Então, a hepatite é uma doença que ela também está muito vinculada com as ações de políticas públicas, porque parte de algumas hepatites elas estão relacionadas com a qualidade do saneamento. Então, é uma maneira da gente também entender como está o saneamento básico no município. No caso de São Gonçalo, a gente tem que, das 4 hepatites que são analisadas, A, B, C e D, a gente não registrou casos da hepatite D nos últimos anos, o último foi em 2011, e a gente tem também uma situação de uma certa estabilidade da hepatite A e B, e o maior número ocorre nos casos de hepatite C. Apesar de ter um pico em 2016, com 201 casos, a gente viu uma redução em 2017 e 2018. Aí, agora a gente avança para o tema educação, que é trazido pelo ODS 4.
Aqui a gente tem duas metas, que é a meta 4.1 e 4.6, que estão relacionadas ao acesso ao sistema de ensino, né? Então, uma das preocupações é que a gente garanta que as crianças completem e estejam nas escolas. Para isso, a gente analisa aqui também, como é um dado que depende de uma análise geral da população, a gente trabalha com os dados do censo, que tem aquele recorte de 1991, 2000 e 2010. E a gente pode verificar o acesso a ingressão, né, no sistema educacional através das faixas de idade. Então, a gente tem a escolaridade de adulto. De certa forma, para todos esses recortes que vocês podem visualizar, nesse período de 1991 até 2010, houve um aumento, né, de uma ingressão desse público, né, dentro da escola. As faixas que a gente vê, a maior evolução é de 5 a 6 anos na escola, que saiu de 54% para 92%, e também a de 11 a 17 nos anos finais do ensino fundamental, saindo de 44% para 85%. Mas ainda a gente vê, por exemplo, a faixa de 18 a 20 anos com o ensino médio, que é menos de 50% da população. Então, dessa população, né? Então, é um ponto de sinalização em relação ao acesso e à frequência escolar. Além do acesso, também uma das medidas que é trazido pela meta 4.A é a questão da qualidade das instalações físicas, né? Não só garantir o acesso, mas que esse acesso seja em um lugar que que seja apropriado para as crianças. Então, aqui também no diagnóstico a gente tem uma série de infraestruturas que a gente analisa sobre o quão apto está o município para prover esse tipo de infraestrutura. Aqui a gente foca em duas, que é a existência de laboratórios de informática. No caso de São Gonçalo, nós temos que é mais encontrado o laboratório de informática no ensino médio, com 75%, 75,8%, pouco superior ao que é encontrado no Rio de Janeiro, mas ainda abaixo da média nacional. E quando a gente vai indo para as faixas de idade menor, ensino fundamental, pré-escola e creche, há uma redução desses valores, né? Então, é menos comum encontrar esse tipo de infraestrutura. Por outro lado, a gente, além dos laboratórios de informática, a gente tem o acesso à internet. Aqui, no caso do município, os indicadores foram todos superiores em todas as faixas ao que é encontrado no estado, chegando a 100% das escolas de ensino médio. Então, é muito importante, principalmente esses dois itens de infraestrutura, né, o laboratório e a presença de internet, para o momento que a gente está, né, de pandemia, de um certo transporte do ambiente escolar para o meio digital. Então, é importante que esses indicadores estejam aptos para conter essa demanda, além da garantia de maior qualidade para o sistema educacional do município. E aí, como terceiro ponto, a gente tem, avaliando o acesso à infraestrutura e também, através da nota do IDEB, que é um exame nacional para verificar a qualidade de ensino, a gente tem a possibilidade de verificar também a eficiência, né, do ensino. Então, no Brasil, a gente tem uma prova, que é o IDEB, né, um sistema de verificação da qualidade do ensino. Ele é feito através de ele tem duas vertentes. Uma é a própria nota que o município vai ter através das suas escolas, e outra é a meta que foi programada para o município. Então, a ideia é que o município persiga essa meta para se enquadrar numa expectativa de qualidade para o ensino. No caso do município para o ensino, ele também é dividido em duas faixas, que é os anos iniciais do ensino fundamental e os anos finais. No caso dos anos iniciais, a meta só foi atingida em 2007, no ciclo de 2007, e após isso não houve atingimento.
Inclusive, a gente tem as notas mais atualizadas, que é de 2019. E no caso dos anos finais do ensino fundamental, também a gente não observou um atingimento da meta nos últimos anos. Então, são dois indicadores que atentam aí para uma necessidade de ações para uma maior conversão da nota com a meta. Então, avançando, a gente entra no ODS 5, que é o que trata de igualdade de gênero. Então, a gente tem aqui algumas metas que estão relacionadas principalmente com a valorização do trabalho, assistência doméstico, disponibilização de serviços públicos, infraestrutura, e bem como promoção de responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família. Então, uma série de ações que a gente pode desenvolver para alcançar a igualdade de gênero e empoderamento das mulheres. Uma das informações que é importante visualizar nesse contexto é a proporção de famílias chefiadas por mulheres no município. No caso em São Gonçalo, a gente tem que a proporção de mulheres que chefiam os seus lares, né, é maior do que a média nacional. Então, é interessante verificar esse indicador, porque através de um entendimento de que as mulheres chefiam os lares, né, a proporção de famílias chefiadas por mulheres, o desenvolvimento de políticas públicas eles têm que estar alinhado com esse tipo de demanda, né? Então, uma série de demandas que a mulher chefe de família vai ter tem que estar associada com o que vai ser desenvolvido de políticas públicas para o município. Além disso, a gente também, no ODS 5, nós trazemos as metas que são relacionadas com a participação efetiva, né, das mulheres em diversos ambientes, inclusive os ambientes políticos. Aqui, no caso da participação política, é um tipo de indicador que, numa média nacional, ele indica uma dificuldade, um desafio, que é incluir, fazer um aumento, né, uma ampliação de participação feminina dentro do sistema político. Então, a gente vê que em São Gonçalo, tanto no pleito de 2012 como no pleito de 2016, no caso do percentual de vereadores e vereadoras, era apenas, o público feminino era apenas de 3,7%, e agora, nessa última eleição, a gente teve apenas uma vereadora entre os 27 vereadores, né, entre as 27 cadeiras para a Assembleia, a Câmara dos Vereadores. Então, demonstra ainda uma situação de bastante desafio, né, de conseguir modificar essa situação para um sistema que seja mais amplo, em termos de participação. Seguindo, a gente tem o ODS 6, que é água potável e saneamento. Então, a gente tem aqui metas relacionadas com o acesso, principalmente, o acesso à água, mas também o fornecimento de infraestrutura para o saneamento, né? A inclusão de rede de saneamento para a população. Aqui a gente trata de 3 indicadores. Um é o acesso, então, a quantidade da população que tem abastecimento de água por rede. Então, aqui a gente vê que no município a gente tem uma situação de redução desse acesso, que é de 2010 era 85%, em 2018 a gente verifica 81%. Isso ocorre também pelo aumento populacional, então pode ser um indicador que aumentou a população, mas ainda não se ampliou a rede, então também um ponto para se verificar como que está sendo desenvolvido esse atendimento para a população. No caso do esgotamento sanitário, a gente tem uma média que é bastante baixa nacionalmente, né? Como vocês podem ver, a média nacional já é bastante baixa, é em torno de 50% de atendimento no esgotamento sanitário. É um dos principais desafios ambientais para o Brasil, né? Ampliar o esgotamento sanitário. E a gente vê que, no caso do município também, é uma situação bastante, um ponto de atenção para uma média ainda baixa,
que precisa ser ampliada em termos de infraestrutura para o saneamento, que a gente encontrou em 2018 33% de população atendida. E a média no estado é de 65%. Um terceiro ponto que a gente tem, além do acesso, né, à água, o abastecimento, né, o esgotamento sanitário, e a gente tem também a gestão hídrica, né? A gente tem metas para reduzir o desperdício de água, né? Um uso mais consciente da água. Isso inclui evitar perdas na distribuição. No caso do município, a gente tem uma perda que foi, a partir de 2011, mais ou menos, foi aumentando esse volume de porcentagem de perda. Em 2018, a gente tem um valor bastante baixo, que pode estar relacionado com algum tipo de problemas no Sistema Nacional de Informações para o Saneamento, que é o sistema que registra, né, todos esses indicadores. Então, em 2018 pode ter uma situação anômala, então a gente não vai considerar. Mas quando a gente vê de 2011 para 2017, a gente vê que há um aumento no índice de perda. Então, significa que mais água foi desperdiçada aí no abastecimento. Então, também demanda programas específicos para o controle de perda. Por fim, na questão da água e do saneamento, então, a gente tem que a porcentagem da população com abastecimento está na casa dos 80%, porcentagem de população em domicílio sem serviço de coleta de esgoto, né, 66,5%, então é um valor bastante alto para essa população sem esgoto, e a gente tem que a porcentagem de esgoto tratado em relação ao volume de água consumida é de apenas 10%. Então, é um problema bastante recorrente nos municípios e precisa ser acompanhado de perto, né? Ainda seguindo, a gente tem o ODS 8, que é um ODS que trata sobre o trabalho decente e crescimento econômico, que tem uma série de metas que está relacionada com alcançar o emprego pleno, né, ampliar a oferta de emprego, reduzir a população jovem que não tem um emprego ou educação voltada à formação, e reduzir, tomar medidas imediatas para erradicar o trabalho forçado, ou esses tipos de trabalho denegrante ao trabalhador, e proteger os direitos trabalhistas. Uma das informações que nós coletamos em relação ao trabalho, renda e crescimento econômico é o saldo total de emprego, então a disponibilização de postos de trabalhos formais. No caso de São Gonçalo, até a gente vê nitidamente que também é um padrão, principalmente para os municípios que estão relacionados com o setor, né, de petróleo, que é um impacto, né, na crise que nós tivemos, a partir principalmente de 2015, né? Então a gente vê que de 2010 a 2014 a gente tinha saldos positivos de postos de trabalho, e a partir de 2015 a gente visualiza aí uma redução de postos bastante significativa, apesar de que de 2016 essa redução tende a 2016, 17, 18, a gente verifica um menor impacto dessas reduções de postos formais, mas ainda com saldos negativos. E aí, as informações que a gente consegue visualizar sobre o salário médio de um salário médio de 2,1 para os trabalhadores formais, 2,1 salários mínimos, pessoal ocupado 124 mil pessoas, e a população ocupada 11,9, também é um fator que está influenciado por essa redução de postos de trabalho que a gente verificou no recorte temporal. O PIB do município, então o PIB é a riqueza que o município construiu, né, por ano, é um indicador também de como está o desenvolvimento, o crescimento econômico do município. Então, a gente tem que, em 2010, o PIB do município era de 10 bilhões,
e ele teve uma tendência de aumento, né? Foi aumentando gradativamente até chegar a 17,2 bilhões em 2015, 2017, estando no ranking do 5º maior PIB do estado do Rio de Janeiro. O setor, em relação ao setor, os setores produtivos também, além da gente verificar a formação do mercado, né, a disponibilidade de vagas de emprego, a gente também é importante visualizar, principalmente para formular ações políticas, a distribuição por setor, né? Quais são os setores que está sendo desenvolvido no município, quais aqueles que são menos desenvolvidos em relação ao PIB. Então, a gente tem 4 principais setores, que é a administração pública, serviços, indústrias e agropecuária. A gente vê aqui, em 2017, a maioria do PIB, né, a maior participação do PIB era através do setor de serviços, seguido de administração pública, e aí a agricultura ficando com a menor parcela. O produto interno bruto, ele também pode ser dividido, né, pela população, o que a gente teria, o que seria o PIB per capita. No Brasil, a média é de R$31 mil de PIB per capita, então, em relação à população. Já no município de São Gonçalo, esse valor é de R$16 mil, então é bem inferior ao que é encontrado no Brasil e também no estado do Rio de Janeiro. Uma atualização dessa informação, em 2018, o PIB per capita do município aumentou, então foi para 17 mil, mas ainda assim é bastante inferior à média nacional. Em relação à desigualdade, a gente tem o ODS 10, que é o ODS que trata da redução das desigualdades, meta 10.1 e 10.2, então ela trata sobre sustentar um crescimento de renda para a população mais pobre e também empoderar e promover a inclusão social e econômica da população. Aqui a gente utiliza um indicador que também ele já é um indicador bastante utilizado, é um indicador consagrado, que é o índice de Gini. Ele é um indicador que vai de 0 a 1, em que 1 seria a situação de maior desigualdade e 0 a de menor desigualdade. Então, a busca é sempre para reduzir esse indicador, né? Então, quanto mais próximo de 0, ele vai vai indicar uma situação de maior igualdade social. No caso do município, a gente vê que o indicador ele é inferior, né? Então é uma situação de menor desigualdade do que é verificado no Rio de Janeiro e no Brasil, e ele passou nesse período de 91 até 2010 também para uma redução, saindo de 0,47 para 0,43. Então, é um indicador de que a desigualdade reduziu nesse período e ela está bem abaixo do que é encontrado em outros recortes, que seria o Estado e o país. Por último, nós temos o ODS 16, nessa linha dos indicadores que a gente analisou, que é o ODS que trata sobre paz, justiça e instituições eficazes. Aqui, a meta 16.1, ela traz a meta, né, de reduzir significativamente todas as formas de violência e taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. Então, para esse indicador, o diagnóstico ele traz informações sobre o número de homicídios, então a taxa de homicídios e o volume de ocorrências, né, de homicídios que cada ano registrou. Então, o que a gente pode ver também é uma situação de bastante oscilação, mas com um aumento ali, principalmente em 2017, um aumento no número de homicídios, chegando a uma taxa de 37,2 homicídios para cada 100 mil habitantes. Então, a média aqui, em alguns pontos, é maior do que a média nacional, e não vemos aí uma tendência de redução, né? Em números absolutos, o que a gente tem é que foram mortos 2.805 homens e 192 mulheres no município. E quando a gente foca no ano de 2019, a gente vê que a maioria desses casos
ocorrem nos homens, né? As maiores vítimas são os homens, 333 mortes, e a faixa que mais ocorre também esse tipo de óbito são os jovens de 15 a 29 anos. Então, aqui também a gente tem um detalhamento maior da segurança pública através da visualização do número de homicídios. Então, essa é a primeira parte da apresentação, que é a apresentação dos indicadores que a gente trabalhou para esse diagnóstico. É uma série de indicadores, é bastante informações, né? Então, eu passo para a Elizabeth, para verificar se tem alguma pergunta. Oi, Felipe. Sim, tem uma pergunta aqui da Luana. Ela pergunta de onde são esses dados dos gráficos. Então, a gente utiliza uma série de bases, né? Então, assim, não tem uma origem única, né? No relatório, cada informação ela vai estar com sua fonte, indicando, né, de onde foi retirada aquela informação, mas, basicamente, a gente utiliza as bases que são do governo federal, a maioria. A gente utiliza bases que são do governo federal, então a gente tem os principais órgãos que fazem esse controle de informação. Então a gente tem o DataSUS, a gente tem informações sobre, por exemplo, Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Então são vários órgãos e várias bases do próprio Brasil, né, dos órgãos do Brasil, além de informações contidas, por exemplo, no censo, né, demográfico, que são informações mais detalhadas. A gente tem informação o censo ele passa em cada casa, né, perguntando, só que essas informações, elas, às vezes, por exemplo, a informação do censo, ela tem uma desatualizada, né, porque o último censo foi em 2010, mas então a gente usa a maioria, as bases são bases nacionais, além desses grandes momentos que a gente tem como censo demográfico, que traz esse volume de informação sobre característica da população e dos domicílios. Ok, Felipe. Deixa eu ver, não temos mais nenhuma outra pergunta, não. Eu posso dar um parecer sobre essa fala do Felipe? Sim. Pode. Por isso que eu vejo a importância justamente dos indicadores locais, do município abraçar esse projeto, que é realmente atender localmente. Então, se a gente consegue, né, mobilizar de uma proporção que a gente consiga fazer esse acompanhamento local, vamos atingir os objetivos que o projeto se propõe, entendeu? Não só dando conhecimento, mas pegando o que é o fundamento, que é ter o conhecimento local, porque se a gente não tem a gerência, o conhecimento, a gente não tem gestão, a gestão fica comprometida a equívocos. É o que eu penso. Eu concordo muito com sua fala, Rosário. Eu acho que a gente tem esse esforço, né, de coletar essas informações por esses canais que a gente tem, mas com certeza uma informação mais local, que seja mais atualizada, informação que a gente tenha um maior detalhamento, né, dos indicadores municipais, é uma coisa que a gente até indica nos nossos documentos, porque quanto mais detalhe, maior vai ser o entendimento das potencialidades e das dores do município, né? Inclusive, alguns municípios até desenvolvem órgãos específicos para fazer essa coleta, porque dá mais autonomia para o município, principalmente para ter essa informação ali e desenvolver suas políticas, né? Positivo. Quem sabe nasce aí um observatório aqui em São Gonçalo, de indicadores de desenvolvimento urbano, por exemplo, né? Alinhados aos indicadores
dos ODS, lógico, né? Exato. Com o norte. Eu vejo muito pertinente esse lançamento que a gente está começando hoje, entendendo? Que tem tudo a dar frutos. Concordo. Então, Vamos seguir? vamos seguir. Não temos mais nenhuma pergunta, podemos seguir. Então, vamos lá. Então, vamos para a segunda parte. Essa parte é uma parte mais rápida, que é um diagnóstico que a gente fez sobre o PPA. Então, vou começar aqui. Aqui, por um lado, a gente viu, né, inicialmente, informações relacionadas ao... só um minutinho aqui que eu... Vocês estão conseguindo ver a minha apresentação? Sim, Felipe, então sim. Então tá. Só que ela tá pequena, se você conseguir... Tá pequena? Isso, se você conseguir deixar ela... Estou conseguindo tirar o screen? Eu não consigo tirar o... vai conseguir. Bom, então, por um lado, a gente tem essa primeira apresentação que é focada no diagnóstico, né, um diagnóstico situacional, que é os indicadores que o município... a relação dos indicadores com as metas dos ODS. Vocês viram que é uma série de metas que a gente tem, né, são 169 metas. E, por outro lado, complementar a essa análise, a gente também pode verificar os documentos de planejamento no município, né, que um documento principal que foi utilizado, que é o PPA. O PPA ele é o Plano Plurianual. Então, através desse plano, o plano ele tem ele é um plano, é uma lei, né, obrigatório, todo município tem que fazer, né, esse recorte temporal, né, de 4 anos. E, através desse documento, ele vai colocar os programas que ele vai desenvolver durante esse período de tempo. Então, é uma forma de a gente verificar também como os programas do município está estruturado a agenda. Com todas as ressalvas que a Jane já fez, né, então, que a gente tem que... esse PPA que a gente está analisando é um PPA que está se finalizando agora, né, é o ciclo de 2021, e ele não foi feito pensado exatamente na agenda, então tem essas ressalvas, e também uma coisa que a gente vai discutir, que é a forma que o PPA ele é formulado, né? Então, traz algumas questões que eu vou falar com mais detalhe durante a apresentação. Mas, dentro desse contexto, a gente tem que o PNUD ele desenvolveu uma metodologia que é, então, verificar o nível de alinhamento desse instrumento, né, de planejamento, que é o PPA, com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Como fazer isso, né? Então, a gente analisa o número de metas que estão alinhadas com programas ou ações que o PPA está trazendo ali no seu documento. A gente faz também uma distribuição, os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles podem ser alocados como 5 dimensões, que é pessoa, planeta, prosperidade, paz e parcerias. Então, a gente tem essas dimensões, também analisa quais dessas dimensões estão mais alinhadas. Então, é um modo da gente identificar desafios e as oportunidades para implementar a agenda e a adequação dos resultados às prioridades locais. Então, a gente faz o método de verificação, então, é esse, comparar os programas e ações do PPA aos ODS. Então, a cada programa, a gente verifica daquelas 169 metas, quais que estão sendo atingidas, e esse pode ser um atingimento parcial ou total. E aí a gente gera uma série de tabelas e gráficos que a gente consegue entender ali como está essa distribuição. Também tem uma outra ressalva que quando a gente trabalha com esse tipo de metodologia, a gente tem que dividir o que são metas relevantes e não relevantes. Das 169 metas, se vocês puderem passar pelas metas, vocês vão ver que tem algumas que não têm relação com o Brasil em si,
ou que não tem relação com o próprio escala municipal, né, que a gente está tratando aqui de uma escala municipal. Então, o primeiro esforço é a gente tratar o que é relevante mesmo para o município, o que o município pode atuar e vai influenciar essa meta. Aí, a partir desse primeiro filtro, a gente vê as metas que são relevantes. Aí elas podem estar totalmente alinhadas, parcialmente alinhada ou não estar alinhadas. Então, essa é a forma que a gente trabalha. Quando a meta ela não está totalmente alinhada, quando ela não está diretamente, ela não atinge o escopo, o assunto da meta e o alcance que a meta traz, né? Então, às vezes, um programa, ele tangencia ali aquela meta, mas ele não está totalmente alinhado. Um outro filtro também para o alinhamento total é a existência de indicadores de acompanhamento. Então, um programa ele pode estar tratando de uma meta, de um assunto de uma meta, mas ele não tem indicadores, então é impossível de fazer um acompanhamento para ver se aquela meta está sendo atingida. Então, a gente transporta isso para um alinhamento parcial e não total. Então, o PPA analisado de São Gonçalo é o PPA dessa gestão, de 2018 a 2020, né? Como eu falei, os ODSs, eles podem ser divididos entre 5 dimensões: pessoas, planetas, parcerias, paz e prosperidade. E no PPA que a gente trabalhou, a gente encontrou 89 programas. Os programas eles estão sendo distribuídos em programa de apoio administrativo, finalístico, de gestão e de operações especiais. A partir dessa verificação do PPA, a gente considerou 134 metas que foram para avaliação, 35 não foram consideradas. Das 134 metas, 66 tinham um alinhamento parcial, o que equivale a 49% de alinhamento. E 68 metas dos ODS não tinham nenhum tipo de alinhamento com o PPA, então é considerado um alinhamento médio. Quando a gente verifica, esse gráfico é um gráfico que ele tem uma visualização à primeira vista que é um pouco difícil, mas depois quando a gente entende ele é interessante porque a gente vê onde os ODS estão sendo mais atingidos com essa análise do PPA e onde estão as maiores dificuldades. Então, ele é um gráfico que ele é dividido nos 17 ODS, então as extremidades do gráfico são os ODS, e essa mancha que a gente vê é o atingimento do município. Então, por exemplo, no ODS 1 atingiu 100%, então o gráfico atinge aquele ponto. No ODS 2, a gente atingiu só 33%, e assim por diante. Aí, quando a gente tem a visualização através desse gráfico, a gente visualiza, por exemplo, que a gente tem o PPA alinhado mais as metas 1, 3, 4, depois a 10 e a 11. A gente vê alguns ODSs que ainda há necessário esforços, né? ODS 2, ODS 14. A gente vai ver com maior detalhe cada um desses ODSs, mas é importante que a gente visualize. Esse aqui é o estado da arte, né? Então, todos os ODSs e onde está as distribuições de atingimento. Transportando isso para aquelas 5 dimensões que a gente apresentou anteriormente, a gente vê que o maior número de alinhamento está na dimensão pessoas. Então, a dimensão pessoas, ela tem uma série de ODS que estão relacionados a ela, e essas metas foram mais encontradas dentro do PPA, seguindo ali da dimensão paz, e a que teve menor atingimento foi a dimensão planeta. Então, é importante também fazer não só uma distribuição entre todos os ODS, mas relacionado com essas dimensões, porque a gente sabe ali quais que são as iniciativas que são mais interessantes de ser desenvolvidas dessa divisão em 5 dimensões, né? E aí, entrando por detalhe, a gente tem na dimensão pessoa ODS 1, 2, 3, 4 e 5. Então, o ODS 1 atingiu 100%,
tanto o ODS 1 como o ODS 3 são os que tiveram mais atingimento, o ODS 2 é o que teve menor atingimento. Então, a gente transporta também alguns desafios que é trazidos do diagnóstico anterior, né? Então, a gente tem a necessidade de reduzir principalmente a população vulnerável, né? A gente tem um aumento na renda per capita, está relacionado também com a pobreza. A gente tem um aumento também no número de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família. E criança desnutrida, a gente viu lá que aquele recorte de até 2 anos atingiu 9,5%, que é um indicador que estava superior, né? A desnutrição estava superior ao encontrado no estado. A mortalidade materna, a gente teve um leve aumento, porém, os indicadores de mortalidade materna, infantil e neonatal estavam abaixo do patamar estadual. No ODS 4, Educação de Qualidade, que atingiu 89%, a gente viu que teve uma necessidade de ampliação dos laboratórios de informática, principalmente para aquelas fases iniciais da escola, né? E também a infraestrutura para pessoas com deficiências, que está mais detalhado no diagnóstico também. No caso do IDEB, não houve atingimento das metas nos últimos anos, tanto para os anos iniciais como os anos finais, e a gente teve uma baixa participação feminina na política, como a gente viu refletido na configuração da Câmara de Vereadores, né? E a igualdade de gênero, ela atingiu 56%, né, o ODS 5, 56% de aderência ali com o PPA. Na dimensão planeta, que foi a que teve um alinhamento um pouco mais baixo, a gente vê que o maior atingimento se deu na dimensão 6, água potável e saneamento, e o menor no ODS 2, consumo e produção, com 10%. Então, a gente tem que o esgotamento sanitário ainda é pouco amplo, atingindo 33,5% o relacionado à rede, né, de esgotamento sanitário. Perdas na distribuição, ainda ela está um patamar menor do que os estaduais, então é uma oportunidade de não deixar a gestão hídrica não criar uma curva aí de aumento na perda da distribuição. Relacionado ao ODS 12, consumo e produção, a gente tem que a economia tem uma grande concentração no ramo de serviços, então é interessante o desenvolvimento de práticas sustentáveis, de utilização de produtos que versam com essa diretriz, né, de sustentabilidade. Ação contra a mudança climática atingiu 33%, então é algo que, assim, de forma geral, ainda em nível municipal precisa ser mais desenvolvido. E vida na terra e vida terrestre, 13% e 27%. E aí vale lembrar que o município ele tem importantes unidades de conservação, tem interface com a vida marinha, então é importante que, para um próximo PPA, aumente essa aderência, né, dos programas com essas ODS. Na dimensão prosperidade, a gente teve o maior atingimento no ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, 78%, e o menor no ODS 9, Indústria, Inovação e Infraestrutura, e ODS 7, Energia Limpa e Acessível. Aqui, para essa dimensão prosperidade, a gente tem os desafios que são da retração de emprego, né? A gente viu, principalmente a partir de 2015, né? Uma queda, né, no volume de postos de trabalho. Em contrapartida, a gente teve um crescimento do PIB, foi contínuo no período que a gente analisou. Em relação ao ODS 10, redução das desigualdades, que atingiu 75%, a gente vê que o indicador de desigualdade, né, o índice de Gini, ele realmente indicou também uma diminuição na desigualdade. E no ODS 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, que atingiu 78%, a gente tem que o município é predominantemente urbano e com tendência de crescimento, né? Então, é importante que as metas relacionadas ao ODS 11 sejam
plenamente implementada. Por fim, dimensão paz e parceria. No ODS 16, a gente teve 55% de atingimento, e no ODS 17, que é relacionado a parcerias e meio de implementação, 33%. Aqui, como desafio, a gente tem a taxa de homicídio ainda alta, e quando a gente trata da violência contra a mulher, a gente teve números interessantes de redução no número de casos de violência contra a mulher de 2014 a 2018, sendo os casos principais o violência física e psicológica. E aí a gente também cita a possibilidade de uma criação de uma comissão municipal para os ODS, para que esse tipo de alinhamento seja cada vez mais intenso em relação ao PPA. Então, de forma geral, o PPA ele precisa ser uma peça de planejamento, de fato, com programas estruturados e metas definidas que permitam, então, estabelecer essas relações com os ODS, ter indicadores estruturados para verificar o estágio que está cada programa e possibilitar um monitoramento desse atingimento, né? Então, aqui, também lembrando que o PPA, ele por não ser feito com base nos ODS, nesse último documento que a gente tem, também há uma necessidade de esforço de maior detalhamento dos programas no próprio PPA. Aqui, nessa metodologia que a gente utiliza, tem uma relação muito grande com a forma que o PPA também está disponibilizando as informações dos programas. E, por final, a gente tem que a análise desse documento, né, dessa metodologia do RIA, ele tem que ser visto como um ponto de partida. Então, agora a gente tem um norte, né, para entender onde estão os principais desafios, as principais oportunidades. A gente tem algumas questões das metas dos ODS que ainda não são de impacto municipal, o que traz aí, então, uma possibilidade de antecipação estratégica, né, para alguns problemas que podem vir a ocorrer. E aí, como uma sugestão para o corpo técnico da prefeitura e para a sociedade civil, de intensificar a possibilidade de outros documentos também estarem alinhados com a agenda, né? A gente tem diversos documentos de planejamento que são desenvolvidos no município, plano diretor, políticas setoriais, que podem ser adaptáveis, né, à Agenda 2030. Então, essas são as informações deste diagnóstico. Vou passar novamente a palavra para a Beth. Para verificar se tem algum tipo de... Obrigada, Felipe. Obrigado. Então, temos sim aqui a Luana, ela pergunta como avaliar que os ODS são atingidos? São pelos dados em si ou pelas políticas públicas que são implantadas? Como são avaliadas essas metas? No caso do primeiro apresentação, a gente faz uma relação do que os indicadores, né? Qual é a informação que o indicador está trazendo em relação ao que a meta propõe. Nessa segunda apresentação, a gente verifica os programas do município em relação à meta. Então, a gente abre cada programa, a gente cruza esses programas, as ações que tem dentro desse programa, com as metas, as 169 metas. Então, aí a gente faz a correlação entre essa ação, esse programa, ele é um possível impactante de uma meta X. Então, o alinhamento vai por essa correlação entre os programas e as metas. E aí que vem alguns problemas que a gente tem, né, que eu trouxe no começo, né, a necessidade de ter um PPA, né, que ele possa ser mais facilmente correlacionado com as metas. Às vezes a gente tem PPA que os programas não estão detalhados, ou os programas só estão muito condensados, né? Você tem um programa para saneamento. Então, só esse programa, ele não diz muito quais as ações que vão ser feitas. Então, a correlação é feita por isso, e a gente tem essas dificuldades também, que às vezes pode gerar uma baixa aderência, mas porque também não tem um
detalhamento maior da informação do programa, e até fica como sugestão para um PPA ser um pouco mais detalhado nesse sentido. Oi. Só complementando, vou complementar a resposta do Felipe para a Luana, né? Sim, Luana. Respondendo especificamente, Luana, para saber se o município atingiu ou não a meta, é pelo indicador. Porque se você vê as metas da agenda, da Agenda 2030, que o Felipe mostrou, elas são medidas pelos indicadores, né? Então, por exemplo, no mínimo 70 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos até 2030. Então, a meta ela é medida por meio do indicador global. O município, ele vai saber se ele atingiu essa meta ou não, olhando para esse número. Se ele atingiu menos de 70 mortes maternas a cada 100 mil nascidos vivos em 2030, então ele atingiu a meta, né? Agora, pelo programa não tem como, porque ele pode ter implementado vários programas, por exemplo, para prevenir a mortalidade materna, só que continuar com um indicador enorme, 100 mortes maternas a cada 100 mil habitantes. Então, aí, se ele não alcançou o indicador da meta, quer dizer que o programa não está fazendo o efeito que deveria estar fazendo. Então, assim, toda a prefeitura, todo o estado, todo o governo federal, o governo federal de todos os países, eles têm que medir o avanço por meio dos indicadores, né? O Brasil, ele fez um trabalho de adaptação desses indicadores globais para os indicadores que a gente tem no país e adaptou também as metas para o Brasil, porque tem muitas metas que a gente já alcançou. Então, assim, teve esse trabalho de tentar adaptar essas metas para o Brasil, só que esse trabalho foi feito no governo passado, nos governos passados, né, quando o Brasil tinha uma Comissão Nacional ADS, que trabalhava com isso, o IBGE e o IPEA fizeram todo esse trabalho de adaptar esses indicadores para o Brasil, só que aí a gente teve essa mudança atual de governo federal e o atual governo federal não ratificou aquele trabalho do IBGE e do IPEA. Então, a gente não pode considerar aqueles indicadores como os indicadores para o Brasil. Mas é um norte. Se vocês procurarem na internet, os indicadores nacionais, que o IPEA é uma publicação do IPEA, vocês vão ver a orientação. Nada impede que o município crie o seu próprio indicador. Se ele já está abaixo da meta, se ele já tem menos, por exemplo, de 70 mortes maternas por 100 mil nascidos vivos, ele pode delinear uma meta própria. Se eu já estou abaixo dos 70, vamos tentar chegar a 30, vamos tentar chegar a 10, ou vamos tentar zerar as mortes maternas no município, né? Então, tem essa flexibilidade também do município adaptar as metas. Mas você vai medir o alcance da meta pelo indicador, não tem como ter outra forma, né? É isso. Eu posso dar alimentar uma coisa que eu achei muito interessante, a pergunta da Luana, né? Então, sobre essa personalidade que temos hoje no país, eu acho que é muito mais importante, é muito mais agora o município tomar mão desses indicadores, entendendo? Então, a sociedade civil, junto com esse grupo de trabalho que está se formando, a gente fazer com que isso seja o norte do local, porque aí a gente está ajudando, inclusive, o Estado a ter o seu direcionamento, e com isso o Estado replica lá para o governo federal que a gente está fazendo o nosso dever de casa, entendendo? Até para a gente ter argumentos para vir recursos parlamentares do governo federal para cá. Se a gente está mostrando que a gente está organizado, eu acho que eles não têm como ajudar a gente. Esse é o objetivo do projeto, né? Positivo. Mostrar para vocês os indicadores locais, para o município começar a trabalhar a partir desse retrato dos indicadores, né? E passar a atualizar esses indicadores ano a ano, né? Porque a prefeitura tem dados mais atualizados. Então, os nossos, por exemplo, que vão até 2018, a prefeitura já tem 2019 e 2020. Então, o pessoal da própria Secretaria do Planejamento, da Secretaria de Educação e Saúde, eles conseguem pegar esse diagnóstico e atualizar. E a nossa missão é mostrar que eles podem fazer isso
por si sós daqui para frente, né? A gente está dando agora de presente essa análise e daqui para frente eles podem atualizar esses indicadores sozinhos e planejar a política pública a partir desses indicadores, né? E eu até sugiro que esse acompanhamento venha através dos conselhos municipais. Já que eles fazem um papel de fiscalização, eles podem ser o detutor, a pessoa para formalizar esse indicador. São qualificados, são pessoas qualificadas que têm ali, entendendo? Tem representatividade jurídica. Eu acho que é pertinente, inclusive, para os conselhos, essa atribuição. Fica aqui minha sugestão. Fica a sugestão para o GT convidar os conselhos para participar do GT. Eu acho que é o caminho que a gente tem, né? Não, eu acredito que, desculpe até te cortar, eu acredito que a gente até tenha membros dos conselhos, entendendo? Mas que fique configurado que o Conselho X está representado dentro do GT. É isso que a gente tem que sensibilizar as pessoas, entendendo? Trazer o conselho para dentro do GT, entendendo? Assim, como instituição, como representatividade coletiva. Não criar mais um, porque aí fica pensando que é uma disputa, entendendo? E a gente aqui não está querendo disputar nada, a gente está, pelo contrário, está querendo agregar mais pessoas. Sim, é ótimo se vocês conseguirem ter acesso a essas pessoas dos conselhos municipais, convidá-las para participar, porque aí vai ser um conhecimento novo para elas, né? Esse acompanhamento de indicadores, talvez até elas já façam, mas é importante que elas saibam e saibam alinhar esses indicadores aos ODS, né? Porque, inclusive, a gente tem aqui em São Gonçalo uma particularidade, a gente tem o Interconselhos, que é um coletivo que reúne todos os conselhos instituídos que estão funcionando, estão ativos em São Gonçalo. Inclusive, uma das pessoas fez a capacitação, entendendo, do curso, e, por algum motivo, deve estar com algum problema de dar continuidade. Mas, com certeza, eu já me ponho como uma pessoa assim, de tentar sensibilizar esses interconselhos, entendendo? Porque já está reunido, a coisa já está lá, já existe. Entendendo? Já existe, já está pronto. Ele não está reconhecendo. Rosário, a Carla Seixas já está até aqui sugerindo uma reunião com os conselheiros e conselhos tutelares para apresentar nosso grupo. Ela faz parte do grupo, né? E a importância dos ODS. Que beleza, está dando frutos. Então já está encaminhada. Está dando frutos. Já está dando frutos. Aí tentar fazer uma articulação. Giane, aqui me recorreu também a importância de mostrar esses indicadores para os prefeitos, né, para a prefeitura. É fundamental mostrar isso. Não dá. Claro que os conselhos têm um papel fundamental nesse processo, mas assim realmente tem que ir para quem decide, né? Porque é um grande norte esse material que vocês compilaram aí. E esse grupo que está aqui é por onde pode começar mesmo, né? Eu também vou querer participar depois, Beth, com calma, de algum desses fóruns de discussão, tá? Eu vou conversar com a Bianca depois com calma. A Bianca é minha gerente imediata da Petrobras, né? E com o Sérgio, que é meu dupla lá no Gaslub. E a gente vai poder ter esse debate com vocês aí um pouco mais aprofundado. E isso aí é um grande norte, de fato. Agora, eu senti uma falta, Felipe, eu sei que tem algum relacionado à parte da infância, ali de pré-alfabetização, mas eu senti falta de índice de creche. Não existe nada relacionado? Porque para falar de equidade de gênero e de essa igualdade de gênero no lar, né? A creche é fundamental para a mulher poder adentrar o mercado de trabalho e poder confiar seus filhos, inclusive uma boa alimentação, né? Hein, Felipe? Você que contou aí. Posso responder, Felipe? Pode. É mais complicado para ele, porque ele não fez o trabalho de criação do diagnóstico, né? Ele está apresentando. A gente tem uma dificuldade de encontrar nas bases oficiais determinados dados, né? Por exemplo, esse dado do número de creches que tem no município, a gente não tem acesso pelas bases federais, mas a prefeitura tem.
Então, é isso que a gente fala, a prefeitura tem um papel grande aí de complementar esse diagnóstico, né? A prefeitura sabe quantas creches eles têm, quantas crianças estão em cada creche, né? Então, assim, é um trabalho que a prefeitura pode fazer. O nosso objetivo com esse webinar, esse é uma das ferramentas para a gente tentar chegar nas prefeituras, né? O primeiro é o webinar, para ver, a gente convidou toda a prefeitura, a gente convidou o prefeito para abertura, tudo, a gente está tendo um pouco de dificuldade com a prefeitura de São Gonçalo, porque trocou o governo no meio do projeto, né? Então, a gente está tentando aí conquistar esse novo governo para entrar no projeto, né? Porque depois a gente pretende trabalhar com eles o planejamento das secretarias municipais e o planejamento do novo PPA. Então, assim, o trabalho desse projeto é entrar na prefeitura mesmo. As prefeituras que os prefeitos foram reeleitos, a gente já está mais suave, a gente já está conseguindo melhor. Agora, o caso de São Gonçalo é um mais complicado que a Beth está enfrentando, né? Porque trocou o governo, as pessoas da prefeitura que fizeram o curso já não estão mais na prefeitura, já não tem mais a mesma entrada que tinha antes na prefeitura, até porque mudou para a oposição agora, né? Quando muda para a oposição, a entrada fica mais difícil, né? Mas a gente está fazendo todo esse esforço aí para articular com a nova prefeitura aí de São Gonçalo e de todas que a gente está trabalhando, né? Beleza, Jean, beleza, obrigada. Então, gente, temos aqui alguns comentários, né? Então, a Andresa, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela fala que chegou um pouco atrasada, porém, da parte que ela está acompanhando, ela achou o material muito rico, trabalha com pesquisa sobre acesso à água tratada e os dados desse material, não apenas na área de saneamento, mas de todos os outros indicadores sociais e econômicos, serão muito úteis para mim. Parabéns pelo trabalho de excelência. A Vânia também faz alguns comentários. E, fechando aqui a reunião, eu acho que essa reunião foi bastante interessante, porque a gente saiu aqui com 3 encaminhamentos aqui que eu anotei. Primeiro que é de atividade do grupo de trabalho, que é uma reunião com os conselhos, né? Aí a Carla, ela sinaliza aqui que eles estão, o Conselho da Primeira Infância inicia a construção do plano municipal, então ela acha que é interessante alinhar aos ODS, né? Então fica aqui essa reunião com os conselhos que a gente vai articular. A Adriana, ela ressalta, né, a necessidade de apresentar esse diagnóstico à prefeitura e o RIA também, então, assim, vamos tentar, né, Giane e Adriana também, essa articulação com a prefeitura para apresentação, e uma reunião na Câmara Municipal também para articular essa questão do PPA. Então, o que eu anotei aqui são esses 3 encaminhamentos que hoje a reunião daqui, o webinar sai. Não sei se eu me esqueci, mas depois passei algum outro aqui, eu dou uma olhada no chat, qualquer coisa eu respondo a vocês. Sim, se vocês conseguirem uma reunião com os vereadores, é bem importante também apresentar a Agenda 2030 para eles, apresentar os indicadores, a possibilidade de alinhar o PPA aos ODS. Alguns municípios já estão articulando fazer uma apresentação na Câmara de Vereadores. Se vocês conseguirem, é ótimo. Inclusive, né, Rosário, você conhece o pessoal da Câmara, né, da presidência, não é? Isso. Ótimo. Então, a gente faz esses 3 encaminhamentos daqui para frente. Eles estão em recesso aqui, a Câmara está em recesso, só volta dia 19. Ok. Entendeu? Então, não temos mais nenhuma pergunta, nem comentários. Alguma fechamento aí da parte da mesa? Vocês querem comentar alguma coisa? Senão... Uma pessoa perguntou aqui sobre lista de presença, não sei se você já respondeu. O Zoom gera automaticamente. Quando vocês entram no Zoom, a gente já tem a lista de quem entrou, o tanto de tempo que a pessoa entrou. Então, para considerar, se for emitir certificado, Beth, a gente considera quem ficou pelo menos mais de 50% do seminário online aqui assistindo o seminário. Então, o aplicativo, ele dá toda a estatística para a gente. Então, a gente sabe quem entrou e quanto tempo cada um ficou, a gente sabe. Ok?
Ok, aí quem precisar dessa lista, né, entre em contato que a gente passa esses dados aí, tá bom? Bom, então eu acho que encerramos o nosso webinário de São Gonçalo, né, agradecendo aí a presença de todos, né, e a gente espera que os conteúdos aqui apresentados aí fomente as ideias, projetos, ações, programas e políticas públicas, aí não deixando ninguém para trás. Eu gostaria de fazer um agradecimento especial à Naila, que é representante do GT, de São Gonçalo, que apresentou a proposta, né, também do projeto, além do Conexão ODS, e que ela, de forma bem sensível, ela ressalta a importância de levar os ODS de uma linguagem simples para alcance de todos. Aí, muito obrigada, Naila. Encerramos. Bom, gente, obrigada, tchau. Bom trabalho para o GT e para quem quiser entrar no GT aí. Obrigada, Adriana, por ter participado. O Rosário também, que está se dedicando. Conheço o Rosário Eu quem agradeço aí pela participação e quero contribuir, viu? Com certeza. Enquanto das Luvas, a gente vai poder contribuir sim, viu, Beth? A gente Obrigada a todos. continua. Um abraço, tchau, um abraço. Bom feriado aí para vocês. Tchau. Bom carnaval para todos, sem aglomeração. Pois é. O bloco concentra, mas não sai de casa, né? Concentração em casa. Um abraço, tchau. Tchau, gente. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Tchau. Se cuida. Obrigada, bom final de semana. E eu vou desconectar todo mundo. Tchauzinho. Tchau.